Olá! Seja bem-vindo ao canal Sala dos Professores. Esse é o terceiro e último vídeo da construção do conceito de aprendizagem significativa. Hoje nós vamos falar da aula significativa, de quais são as suas partes, de como deve ser cada uma delas e de qual o papel do professor no seu planejamento e na sua condução. Bom, como sempre, nós seremos guiados por 3 perguntas que vocês já tomaram contato com elas na abertura do nosso vídeo. A primeira delas, vamos lá? É a seguinte, a própria definição de aula significativa, né? O que vem a ser uma aula significativa. Uma aula significativa é uma aula estruturada de forma a facilitar ao aluno a construção do significado do conteúdo. Essa aula ela é construída de maneira a facilitar essa compreensão significativa daquilo que nós temos a ensinar. A aula significativa é dividida em 3 partes. A primeira parte de uma aula significativa é a construção do sentido e do significado. A segunda parte é a apresentação do conteúdo. E a terceira e última parte é a verificação da aprendizagem. Na construção de sentido, né, na primeira parte de uma aula significativa, o papel do professor é oferecer ao aluno contextos próximos da realidade dele para facilitar exatamente a construção de sentido sobre aquilo que nós vamos ensinar. Por exemplo, se vamos ensinar alguma coisa da área de ciências, é aconselhável que nesse primeiro momento o professor busque um contexto próximo da vida do aluno em que esse conteúdo esteja inserido, porque dessa forma ele vai estar facilitando a construção de sentido por parte do aluno. A segunda parte de uma aula significativa, a apresentação do conteúdo, ela deve ser feita de forma que o professor construa o conceito junto com o aluno. Essa talvez seja a parte da aula que mais vai sofrer influências dos nossos vícios, né? De como a gente recebeu aulas ao longo da vida. Afinal de contas, fomos alunos e hoje somos professores. E o nosso fazer hoje tem muito do fazer dos professores que estiveram em contato conosco. Né? O professor que somos, ele é muito constituído do somatório dos professores que tivemos ao longo da nossa história escolar. Então, muito provavelmente, tivemos professores que, nesse momento da aula, no momento da apresentação do conteúdo, nos entregou o conceito pronto, né? Nos pediu silêncio e falou assim: hoje vamos falar sobre substantivo. Substantivo e aí definiu o substantivo para a gente, explicou a definição, né? E logo depois fez a famosa fixação da aprendizagem. Então nós estamos presos a esse modelo por termos vivenciado esse modelo durante muito tempo na escola. Nessa segunda parte da aula significativa, a apresentação do conteúdo, o rompimento com esse modelo precisa se dar de maneira clara, de maneira forte. Por quê? Porque cada um de nós apresenta o conteúdo da sua forma, mas não podemos apresentar o conceito pronto. Precisamos construir esse conceito junto com o aluno. Né? Então, o conceito novo que estaremos apresentando, ele precisa ser construído a, no mínimo, 4 mãos, as nossas e a do aluno. Nós já vamos usar alguns exemplos em que isso vai ficar mais claro. A terceira e última parte da aula significativa nós chamamos de verificação da aprendizagem. É quando devemos apresentar para o aluno situações, desafios com valor social, ou seja, o mais próximos possível da vida, né? O mais próximo da vida como ela é, o mais próximo como a situação aparece na vida e o aluno vai ter que lidar com aquele desafio na vida. A gente apresenta esses desafios exatamente para poder checarmos se os conceitos foram realmente construídos. A segunda pergunta que nos guia nesse vídeo é como é que a gente pode ajudar os alunos a construírem sentido e significado. Isso acontece nas 2 primeiras partes, na parte 1 e na parte 2 da aula significativa, na construção de sentido, né, e na apresentação do conteúdo. É aí que nós vamos ajudar esse aluno, inicialmente, a construir sentido, ou seja, a elaborar
da sua maneira, da maneira próxima da sua história, do seu repertório, né? E logo após, vamos apoiá-lo na transição do sentido para o significado. Como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, inicialmente numa aula significativa, na primeira parte, na construção de sentido, a gente precisa oferecer aos alunos situações contextuais inclusivas para que o cérebro realize a chamada assimilação do conceito. Agora, o que é uma situação contextual inclusiva? É um exemplo que aproxime o conteúdo do aluno. Vamos direto ao exemplo. Ao apresentar, por exemplo, o conteúdo concordância verbal, já usamos esse exemplo, né, um bom exemplo, ao invés de entrar em sala de aula e ir direto ao conteúdo, explicar o conteúdo, a professora levou para a sala de aula uma música, a música Inútil, do Traje a Rigor, apresentou a letra da música no quadro, cantou a música junto com os alunos, né? E nessa música, nessa letra, existem erros de concordância. E a partir dessa música, ela convidou os alunos a entenderem o que é concordância verbal. Logo, a música foi a situação contextual inclusiva que a professora utilizou, né? Ou seja, o que é essa situação contextual inclusiva? É uma situação próxima do aluno, que contenha o conteúdo, é importante dizer, tem que conter o conteúdo, para que, a partir dessa situação, que é mais familiar ao aluno, que é mais próxima a ele, que é mais simpática a ele, é muito mais interessante começar uma aula ouvindo uma música, né? Ou prestando atenção na letra de uma música, do que já prestando atenção na explicação de um conteúdo. Então, essa situação contextual inclusiva precisa ser uma situação familiar, próxima do aluno e que contenha o conteúdo que será apresentado, né? Então, precisamos sempre que vamos apresentar um conteúdo, na primeira parte da aula significativa, nós precisamos já planejar, pensar qual vai ser a situação contextual inclusiva que eu vou utilizar, né? Vamos supor que você vai falar da importância das frutas, legumes na alimentação. Talvez você possa fazer uma salada de fruta, talvez você possa pedir que cada aluno traga um legume ou uma fruta de casa, possa expor em cima da mesa e a partir daí conversar com eles. Ou seja, essa simples exposição inicial vai funcionar como uma situação contextual inclusiva, né? E ela contém o conteúdo, ou seja, são frutas, são legumes, etc. Bom, estamos respondendo à pergunta: como ajudar os alunos a construírem sentido e significado? E acabamos de dizer, precisamos de uma situação contextual inclusiva, que é uma situação que seja familiar ao aluno, que seja próxima do contexto dele e que contenha o conteúdo a ser apresentado, né? Demos como exemplo aí a música contendo erros de concordância, demos as frutas e legumes quando falamos de alimentação. É importante que nesse momento, né, nessa primeira parte da aula significativa, que o professor esteja completamente aberto ao diálogo. É importantíssimo que o aluno possa falar, possa perguntar. Inclusive, o professor precisa estimular isso. Precisa perguntar: que frutas vocês estão acostumados a comer? Né? Em que situações vocês já observaram erros de concordância parecidos com esse que nós temos aqui na música? É preciso que esse momento seja um momento completamente dialogal, né? Para que o aluno possa falar da sua experiência, ele possa falar do quanto e do como ele está compreendendo, ele está construindo sentido e, a partir desse sentido, ele está migrando, ele está transitando para o significado socialmente aceito, cientificamente fundamentado, né? Para isso, o professor precisa, na hora de apresentar o conteúdo, que é a segunda parte, né? Quando a gente ajudou o aluno a construir sentido através dessa situação contextual inclusiva inicial, a gente já direto inicia a apresentação do conteúdo, lembrando que não se apresenta o conceito pronto. Nós precisamos convidar o aluno a construir o conceito junto com a gente. Pegando mais uma vez o exemplo da música Inútil, a professora não usou a música e depois não disse apenas: aqui nós temos erros de concordância verbal, o erro está aqui, agora eu vou explicar o que é isso. Não.
Ela perguntou: o que vocês observaram na letra dessa música? Ah, interessante, então tem erros aqui, vamos corrigir esses erros. Né? Ela fez um convite a eles: vamos corrigir esses erros. E aí ela os levou a perceber que verbo e sujeito têm uma relação muito mais próxima do que eles podiam observar anteriormente. E aí, a partir daí, eles compreenderam o conceito de concordância verbal. Né? Então, na apresentação do conteúdo, apresente você o conteúdo da maneira que você está acostumado. Ou fazendo a leitura do livro, ou explicando, anotando, né, uma síntese no quadro, ou dando outros exemplos, ou seja, apresenta da sua forma. O único cuidado que precisamos ter para que a nossa aula possa ser considerada uma aula significativa é que nós não podemos apresentar o conteúdo pronto, o conceito pronto. Né? Porque o cérebro não vai ter o que fazer se a gente apresentar o conceito pronto. E quando o cérebro não tem o que fazer, ele inventa. No caso de cérebros de criança e de adolescente, não é muito difícil, né, essa invenção partir para uma distração, para uma conversa ou para uma bolinha de papel ou coisa que o valha. Então, precisamos manter o cérebro do aluno em movimento. E é exatamente aí, né, apresentando o conteúdo de forma a caminhar junto com ele para a construção do conteúdo, do conceito. E a última parte, né, como é que se termina uma aula significativa? Como nós já dissemos, a terceira e última parte de uma aula significativa chama-se verificar se o conceito foi construído, verificação da aprendizagem. Como é que deve ser essa verificação da aprendizagem? Nós precisamos trazer até o aluno desafios, mas não qualquer desafio. Precisamos trazer até ele desafios com valor sociocultural, ou seja, desafios próximos da realidade. Um exemplo de desafio com valor sociocultural. Para fazer a verificação da aprendizagem, por exemplo, das 4 operações, a professora pode montar um mercadinho, né, com caixas vazias, ela coloca preço, etc. E o aluno vai a esse mercadinho com uma lista de compras, ela usa dinheiro, né, de mentirinha, etc. e tal. Ele tem que comprar, ele vai ter que calcular 3 quilos, quanto dá, depois somar tudo, depois verificar se ele tem dinheiro para pagar, né, subtrair, né, o total da compra do dinheiro que ele tem, descobrir quanto de troco ele vai ainda receber, ou seja, levar o aluno, né, a desenvolver uma atividade no mercadinho simulado é uma atividade de elevado valor sociocultural. Por quê? Porque isso está bem próximo da realidade. Né? Quando ele for ao mercado com a mãe dele, ele pode, por exemplo, conferir se o troco está certo, ele pode ir fazendo as continhas, né, enquanto a mãe dele vai comprando. Então, a verificação da aprendizagem ela deve ser sempre a partir de uma atividade de valor sociocultural, próxima da realidade. Por quê? Porque dessa forma estaremos desenvolvendo competências, que é exatamente a aplicação dos conteúdos, a aplicação dos conceitos, dos procedimentos na vida, nos problemas que a vida nos apresenta. Né? Essa é a última parte de uma aula significativa, ela precisa ser feita dessa forma, para que a gente possa garantir essa construção de competências. Bom, a gente pode citar um exemplo, talvez do início ao fim, né, de uma aula significativa. Eu posso usar um exemplo da minha própria área, da minha própria disciplina, que é a geografia, uma aula que eu ministrei, né, mesmo para uma turma de 2º ano do ensino médio, 1º ano do ensino médio. O conteúdo é fronteira geográfica. Tá? Conteúdo. Eu tinha que levar os alunos a entenderem a compreensão, a construção do significado de fronteira geográfica. Para isso, como é que eu fiz? O primeiro momento da aula, né, a construção de sentido. Eu levei para eles alguns recortes de jornal que falavam da guerra do tráfico, da questão do tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro, né, infelizmente bastante comum. E nesse bate-papo eu comecei a jogar umas conversinhas do tipo assim: mas vem cá, se as pessoas vão procurar droga nas favelas, essa droga é plantada lá? Tem plantação de maconha na favela, alguma coisa desse tipo e tal? E aí eles começaram a rir, né, e tal, todos jovens, né, ensino médio. Falaram: claro que não, professor, isso aí vem de fora. Eu falei: vem de fora, vem de fora. Aí um lá falou: vem da Bolívia, vem do Peru, vem da não sei o quê, do Paraguai, né, e atravessa a fronteira. Quando falaram a palavra fronteira, a palavra mágica, eu falei: pera aí um instantinho. Aí peguei o meu mapa da América Latina, que já estava separadinho, pendurei no quadro,
E falei assim, vem cá, da onde vocês estão falando que vem mesmo? Daqui? Da Bolívia? Ah, então entra por aqui. Legal, então passa pela fronteira, que é aqui. Por falar em fronteira, né? Como é que é uma fronteira? Alguém aqui já esteve num lugar de fronteira? Né? Como é que se dá a fronteira entre o Brasil e a Bolívia, por exemplo? Né? Aí começamos a conversar sobre isso. Um lá falou que já tinha visitado, né, a tríplice fronteira ali no Paraguai, ali Paraguai, Brasil e Argentina e tal. Um lá falou assim, toda fronteira tem um rio, do lado de lá. E aí foi interessante. A partir daí, o que eu já fui fazendo? Eu já fui entrando na segunda parte de uma aula significativa. Eu já fui falando, não, pera, toda fronteira tem um rio? Né? Então, vamos lá. Então, existem fronteiras a fronteira molhada, existe a fronteira seca, né? Aí eu aproveitei e já fui mostrando a fronteira marítima, a fronteira continental, e dali a gente já foi apresentando o conteúdo fronteira. Falamos de fronteira cultural, fronteira geográfica. E como é que a gente finalizou? Como é que a gente fez a verificação da aprendizagem? Eu pedi que eles procurassem, pesquisassem situações de conflito típicos de regiões de fronteira. Nós analisamos essas situações em sala de aula e depois pedi que, em grupo, eles construíssem projetos para melhorar, né, a segurança das fronteiras brasileiras. Né? Como é que isso poderia acontecer? E eles fizeram. Então aí nós tivemos aí uma aula significativa. Né? Iniciamos ajudando os alunos a construírem sentido sobre o assunto. Foi quando eu entrei falando do tráfico de drogas, etc., né? Para conduzi-los até... essa foi uma situação contextual inclusiva, falar do tráfico de drogas. Ela contém o conteúdo, fronteiras, porque fatalmente essa palavra, esse contexto de fronteiras iria surgir. Né? Depois, aproveitamos isso e já fomos apresentando o conteúdo ao longo do diálogo e, por fim, pedimos que eles fizessem pesquisas e conversamos sobre situações e contextos concretos, problemas concretos que acontecem em regiões de fronteiras, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Ok? Bom, esperamos que isso tenha colaborado com a sua prática. Né? A síntese disso é dizer que praticamente uma aula significativa é aquela que facilita o aluno a formar sentido e significado sobre o conteúdo que estamos apresentando para ele. Dessa forma que já falamos, através da sua divisão em 3 partes. E ficamos por aqui.